E o nosso quadro Eu Falo de Política está começando. Hoje eu recebo a pré-candidata à Prefeitura de Paraíba do Sul, Gisele Gobi, do PPS. Mas primeiro eu quero agradecer a toda a equipe do Iluminados, o Grau aqui da Praça da Bandeira, que sempre nos atende muito bem. O Léo, o Kleber, o Luiz e toda essa equipe maravilhosa, hoje com rodízio de caldos aqui. Bom, Gisele, seja bem-vinda ao Eu Falo de Política. E eu queria saber, primeira pergunta, como é lançar uma pré-candidatura num período de crise? Antes da gente responder a primeira pergunta, eu gostaria de agradecer ao pessoal da TGB pela oportunidade de estar aqui para a gente falar um pouco sobre a política de Paraíba do Sul e desejar aos nossos telespectadores que a gente possa ter um bom papo, que esse papo seja agradável para ele. Vamos lá, a sua primeira pergunta. Como é lançar uma pré-candidatura no período de crise? Tem um ditado, a gente pode comparar a crise a um fundo do poço, né? A gente sempre fala, quando a gente está em crise, a gente está afundando no poço. Outro dia eu ouvi o ex-ministro Aires Brito falando o seguinte, que o fundo do poço, ele pode ser de areia movediça ou de mola propulsora. E eu acredito que das crises é que a gente tira as soluções criativas. Porque administrar com dinheiro e em momentos de mar calmo é muito fácil, mas o grande desafio é administrar e administrar bem em crise. E eu tenho essa experiência. Eu tenho uma amiga que diz o seguinte, é uma senhora do Rio de Janeiro, quando chamam a Gisele para trabalhar em algum lugar é porque a situação não está boa. E ela vai lá, encara e ela costuma resolver. Então a crise não me assusta. O caixa do ano que vem a gente sabe que vai estar bem mais apertado. O único jeito de governar seria governar com o povo? Olha, o caixa vai estar mais apertado em virtude da crise econômica e política que o país está passando. Mas é lugar comum nas administrações dizer o seguinte, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Eu vou falar da minha cidade. Eu fui secretária de saúde lá e eu administrei de 99 a 2004 com 1/3 do orçamento que a Secretaria de Saúde tem hoje. Em 2015, em 2015, não o orçamento, mas o repasse do Ministério da Saúde para a Secretaria de Saúde de Paraíba do Sul foi da ordem de 15 milhões. Quando eu administrei, eu tinha 30% desse orçamento. Com uma rede do mesmo tamanho, poucos serviços eram a mais, e a única coisa que eles pagam hoje, que eu não pagava na época, era o hospital. Então, a rede que está em Paraíba foi feita na nossa gestão e com muito menos dinheiro. E quando fala que Paraíba do Sul perdeu orçamento? Não perdeu. Estou falando de dados oficiais, do Ministério da Saúde, Tribunal de Contas do Estado. Eu não jogo com números aleatoriamente, eu estudo números. Paraíba teve um aumento na arrecadação de 2010 a 2014. A 2015. Passou de 64 milhões de orçamento, o município como um todo, para 95 milhões. Nesse mesmo período, a despesa aumentou 107% e a receita aumentou só 89%. Tá aí. Não dá para aumentar a despesa se eu não aumento a receita. E para administrar, a gente tem que olhar números, a gente tem que ter capacidade técnica, experiência em administração pública e transparência com a participação do povo. Eu defendo conhecimento técnico, transparência e participação popular, porque essas são as formas que a gente tem de trazer a população para perto e dizer, nosso dinheiro é X, quais são as nossas prioridades, o que nós vamos definir que é prioritário para o município com o dinheiro que nós temos. A máquina precisa ser, a despesa do dia a dia da máquina tem que ser com o que tem de receita. E há de se ter muita criatividade para elaborar projetos, para buscar dinheiro novo, para investir e para a cidade crescer. Então, a participação da população é algo que eu defendo a transparência e a capacidade com competência técnica. A gente está vivendo um período de impeachment, né? Essa gravação está sendo feita hoje, no 18 de maio, mas vai ser exibida depois. Impeachment, está na boca de todo mundo. Você é contra ou a favor? O impeachment já quase que é um fato consumado, né? A gente está na etapa aí do Senado. Mas eu vou te responder com uma fala que eu estou copiando de um procurador do Tribunal de Contas da União. O governo quis fazer uma despesa que ele não tinha dinheiro, mas fez. O Banco Central, que devia colocar essa despesa como dívida, fez uma maquiagem e lançou como uma outra coisa que não fosse dívida. E a Caixa Econômica, que não deveria pagar, pagou. Ou seja, a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que regula a administração pública, foi descumprida. E aí a gente tem que parar com aquela desculpa, aquela coisa que a gente ouve muito. Mas eu fiz
fulano me antecedeu fez, o outro que me antecedeu fez. Se a gente quer uma política diferente, a gente tem que parar com esse nosso conformismo e essa nossa bondade de justificar os nossos erros com os erros anteriores. A lei existe, nós precisamos passar a cumprir a lei. E se a lei tem fragilidades, e eu particularmente tenho, porque a lei de responsabilidade fiscal ela põe limites muito frágeis para contratação de recursos humanos, você não faz saúde, você não faz educação sem gente, vamos trabalhar para mudar a lei. Mas não vamos descumprir a lei. E se a gente quer mudança, não dá para a gente ter resultado diferente se a gente continuar agindo do mesmo jeito. A gente precisa agir diferente. Então eu sou favorável ao impeachment. Você acha que após esse período de impeachment a democracia vai se fortalecer, vai ser mais forte? A democracia já está se fortalecendo. Sabe por quê? Porque a população está participando. Democracia na sua origem, demo e crato, quando a gente estuda isso no colégio, né? Por que a gente estuda, né? Vem do grego. É o governo do povo. É o governo do povo para o povo. E o que a gente vê hoje não é um governo do povo, e eu estou falando em várias instâncias. A gente vê um governo onde um grupo que é eleito assume o poder literalmente e usa esse poder não em prol da coletividade. Usa esse poder em prol de interesses particulares e interesses de grupo. Isso precisa acabar. As pessoas que ocupam um espaço de poder, elas estão a serviço da população. E eu sou população, eu sou uma cidadã paraibana, eu sou uma cidadã do estado do Rio e desse país. Então, antes de ser política, eu sou cidadã. Então, eu me coloquei no movimento político, mas todos os espaços que eu ocupei de cargos públicos até agora, eu sempre atuei como funcionária das pessoas que me colocaram lá. E é assim que a gente tem que ver. Não é um poder de um rei que precisa ser idolatrado e mito. É alguém que está lá para trabalhar com políticas públicas em prol da população. Então, a democracia já está sendo exercida e essa participação da população na rua, isso não pode se encerrar, isso tem que continuar para sempre, porque o povo é que faz a diferença. Vide a votação na Câmara, né? Todo mundo estava muito preocupado com o que os seus eleitores estavam passando. A democracia está ficando mais forte. Eu já falei isso nas outras entrevistas com os outros candidatos e eu estou repetindo porque a gente mantém o mesmo padrão de perguntas para todos os pré-candidatos. A gente tem a função de educar o povo, né? Nós, da mídia, políticos, professores, enfim, toda a sociedade viver em função dessa questão de educação. Que o povo vote por ideologia e não por venda de votos. Você acha que essa eleição vai ser mais honesta do que as anteriores? Eu espero, eu desejo, porque a população já está na rua dizendo que quer mudança e a gente está vendo aí todo dia na imprensa, e a imprensa tem sido muito importante no sentido de divulgar isso. E mais, a gente tem uma mudança na lei agora eleitoral em que há limites de gastos claramente definidos. E se a população quer mudança, como a gente está vendo que ela pede essa mudança, a gente precisa mudar a nossa forma de participação cidadã. Como é que o cidadão pode participar? Através dos conselhos, que existem conselhos municipais de saúde, através das ouvidorias, na participação nas câmaras de vereadores, nos movimentos de rua e o voto. Esse ano nós temos eleição. Se a gente quer um governo diferente, se a gente quer um governo que dê resultados para a população, a gente tem que votar em pessoas que têm trabalho mostrado, que têm projeto, que têm possibilidade de realizar esses projetos. E outra coisa, não adianta ter só projeto, tem que ser projeto que seja factível. Porque não adianta eu falar para você que eu vou te levar para a Lua. Eu não vou te levar para a Lua, isso não vai existir. Tem que ser projetos que tenham a ver com a realidade da cidade e tem que ser pessoas que têm competência demonstrada. Não dá para votar no meu amiguinho, no cara que vai no enterro, no cara que é bom para tomar chopp comigo, no cara que ri para mim na rua. É ótimo você conviver com pessoas que têm essa delicadeza da vida, essa suave, não ser uma pessoa alegre e feliz, mas para administrar tem que ser muito mais do que isso. Para administrar tem que ter conhecimento de administração pública, tem que ter vontade e tem que ter compromisso com o que é público e não com o que é privado. O seu partido é o PPS, aceita coligação com outra chapa e você aceitaria ser prefeita com outro pré-candidato? A minha pré-candidatura já foi lançada pelo partido, pela liderança nacional, estadual e regional do partido no último dia 30 agora de abril.
Agora, as conversas existem e eu acho que isso faz parte do processo democrático participativo. Eu converso com todas as pessoas que me procuram. Eu tenho uma boa conversa com os pré-candidatos da cidade de Paraíba do Sul, porque eu acho que isso ajuda na construção. Não acho que o ataque vá trazer nada de bom para a nossa cidade. Quem muito ataca é porque tem pouco a mostrar, esse é o meu pensamento. Porque quando eu tenho coisas a mostrar, eu não vou gastar meu tempo atacando, não preciso atacar, eu vou mostrar aquilo que eu acredito. Então essas conversas existem, eu estou aberta a conversas sim, com uma condição, desde que sejam conversas republicanas e que o foco dessas conversas seja o interesse coletivo e não o interesse particular ou de determinados grupos. E aí eu vou copiar um pouquinho do que o juiz Sérgio Moro fala, que são conversas, eu não pactuo e não participo de conversas ocultas pelas sombras dos gabinetes e dos escritórios. Porque as conversas que eu tenho, elas não precisam ser guardadas nem escondidas. Porque são conversas em prol da população de Paraíba do Sul, elas não precisam ser conversas sigilosas, né? Palavra difícil de falar, né? Dá mais rapidinho. Né? Mas eu estou aberta a conversas e tem mais 2 meses ainda para as convenções acontecerem e a gente tem conversado bastante com todos os pré-candidatos de Paraíba. Quais foram as realizações, você foi secretária, quais foram as realizações que beneficiaram, feitas por você, que beneficiaram a população sul-paraibana? Nossa, são muitos. E aí eu vou me ater a um projeto especificamente, que foi o Cidade 100% Saúde, onde a gente foi o primeiro município do estado do Rio, eu acho que eu posso dizer, do país, a cobrir a cidade com 100% de equipe de saúde da família. E aí a gente construiu uma rede, que era uma unidade de saúde da família em cada bairro com equipes completas. Construímos uma policlínica municipal, que é onde ficavam as especialidades médicas. Nessa policlínica a gente tinha vitiligo, hidroterapia, que é uma piscina com água aquecida, laboratório, raio-x, o Centro de Atenção Materno-Infantil. E todo esse projeto culminou com a construção de um hospital, que a gente trabalhou nele desde 1999. E mesmo quando eu saí do governo de Paraíba em 2004, que eu fui trabalhar no governo do estado, eu nunca abandonei esse projeto e o acompanhei até 2010, quando foi a inauguração, que é onde fica hoje o Hospital do Povo, o HTO a Dona Lindu. Esse foi o projeto que mais me deu prazer em Paraíba do Sul. Eu já trabalhei em mais de 54 projetos ao longo da minha trajetória profissional. Aliás, quem quiser conhecer um pouco mais da minha trajetória, visite minha página de figura pública no Facebook, está tudo especificado lá, www.facebook.com/Gisele-Gobi. Gisele com 2 L's. Gisele com 2 L's, Gobi com 2 B's. É uma página onde eu estou com um blazerzinho amarelo. Lá vocês vão conhecer um pouco sobre a minha trajetória profissional e os projetos já realizados. Em Paraíba também eu tenho que falar do laboratório de fitoterapia, onde a gente produzia 34 medicamentos doados à população e com uma economia de 400% se comparado ao que a gente doava para a população e se a gente fosse comprar na iniciativa privada. Ou seja, eu tenho experiência em administrar com pouco dinheiro e administrar bem. A minha gestão em Paraíba do Sul, ela era avaliada com 85% de aceitação da população na área de saúde. Eu nunca vi isso acontecer. Eu tenho a última pergunta para te fazer, mas eu quero pedir o Luiz. Luiz, para entrar aqui, né? Que vai servir pra gente um caldo. Caldo de ervilha. Caldo de ervilha. Caldo de ervilha, Luiz? Que delícia! Uma abóbora com camarão. O meu é caldo de delícia. abóbora com camarão. Que delícia. Gente, olha, tô recebendo esse caldo maravilhoso de um Luiz, um querido sul-paraibano, né, gente? Isso é uma honra muito grande, ser servida por um sul-paraibano. Obrigada, Luiz. Tem outros caldos aqui no Iluminados do Grau da Praça da Bandeira. Você pode trazer a sua família, conferir. Mas antes eu quero encerrar essa entrevista. Encerrar não, tenho mais alguns minutos, né? Temos mais alguns minutos. Primeiro, se candidata for eleito sendo, qual será a sua primeira atitude ao pisar na Prefeitura de Paraíba do Sul? Colocar em prática o plano estratégico que eu vou apresentar durante a campanha. E esse plano vai ter diretriz, eixo, ação, meta, prazo. Tô olhando para a câmera errado? Vamos voltar, ó. Diretriz, eixo, ação, prazo, meta, responsável, fonte de recurso financeiro e fundamentação legal. O projeto que a gente está elaborando a ser apresentado no momento oportuno é um projeto factível. Coisas que a cidade precisa e que a gente sabe aonde tem dinheiro e sabe como é que vai fazer. Essa é a primeira atitude que eu vou tomar. E a segunda é estimular a implementação do observatório
Paraíba, como vamos? Baseado numa experiência do município do Rio de Janeiro, onde foi criado um grupo da sociedade civil organizada que acompanha este plano estratégico e que dá transparência e participação popular. Inclusive, esse observatório vai fazer parte do meu planejamento estratégico para Paraíba do Sul. Gisele, estamos chegando ao final dessa entrevista. Seus agradecimentos finais, sua mensagem. Minha mensagem final é a seguinte: se a gente quer mudança, a gente precisa fazer diferente. Esse ano tem eleição. E quando a gente vota, no caso da gente está falando de eleição municipal, quando a gente vota para prefeito ou para vereador, a gente está entregando 5 meses dos 13 salários que recebemos, a gente está entregando 5 meses do nosso salário para essas pessoas tomarem conta. Então, eu não entregaria 5 meses do meu salário suado para o meu amigo do botequim, para o meu amigo que vai no enterro, para o meu amigo que bate nas minhas costas. Entregaria até sim para esse meu amigo, se eu tiver a certeza de que ele tem um bom projeto para a minha cidade, que ele tem capacidade para implementar esse projeto e que ele efetivamente está preocupado com a população. Então, se a gente quer mudança, vamos votar diferente. Vamos votar em quem tem competência, em quem tem trabalho realizado e em quem tem compromisso com a população. Sabe por quê? Porque se a gente quer resultado diferente, a gente tem que fazer diferente. E nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver na política. E agradecer por estar aqui e desejar que a força maior da natureza, nos seus diversos nomes, que uns chamam de Jesus, outros chamam de Jeová, outros chamam de Buda, outros chamam de Oxalá, de Iemanjá, enfim, que a força que rege a nossa natureza possa nos iluminar e que nos dê serenidade, para que a gente possa participar de uma pré-campanha e de uma campanha de forma respeitosa, olhando sempre para a população sul-paraibana e nunca para os nossos interesses. É isso que eu desejo. Um beijo no coração de vocês e obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece. Beijo. Essa foi Gisele Gobi, pré-candidata à Prefeitura de Paraíba do Sul, pré-candidata do PPS. E nós vamos continuar aqui nos deliciando com esses caldos maravilhosos. O meu é de abóbora com camarão e o da Gisele é de ervilha. De ervilha, vamos ver se tá bom. Rodízio de caldos aqui no Iluminados da Praça da Bandeira. Traga sua família. Tá uma delícia. Pode vir.